aqui pelo celular. Tá, em uns 5 segundos está no ar aqui, está carregando, a gente já deve estar entrando no ar. Tá, deixa eu só passar aqui para o... Ô Celso, daí você me ajuda aqui intercalando a lista. Tá. Eu vou te passar aqui a lista. Eu te passei aí no WhatsApp Já a está lista. entrando, hein? A gente vai mais ou menos seguir aqui uma Já ordem. estamos ao vivo já. Já estamos ao vivo. Então, nós esperamos aqui mais alguns minutos, alguns segundos que as pessoas cheguem. Deixa eu colocar no meu aqui também. Só mais um minuto. Aos poucos vai entrando todo mundo aí, a gente já vai começar, né? Uhum. É legal ir falando das escolas, né, o Carlos? Quem for falando, fale de qual escola e qual região que é. É importante que na apresentação fale isso, a escola e a região. Bom, enquanto não começa, fazer um comentário aqui rápido sobre o novo ministro da Educação. Bolsonaro nomeou um pastor evangélico, nada contra ele ser pastor nem evangélico, mas os vídeos que foram apresentados das falas do novo ministro da Educação são falas totalmente contra a política educacional que a gente defende, né? De submissão, falas de submissão da mulher em relação ao homem, usando inclusive preceitos bíblicos. Tem a questão da pedagogia do castigo, da dor. Teve também uma fala muito ruim em relação péssima, em relação às universidades. Ele disse que as universidades são centros de educação sexual, alguma coisa nessa linha, que tem muito sexo nas universidades, enfim. E agora ele soltou também, me parece que um texto no Twitter, eu vi, não sei se foi no Twitter ou no Instagram, que ele escreve errado também, cerebral, ele escreveu cerebral, aí as pessoas estão confundindo já ele, relacionando com o ventral, que escrevia também, que não dominava a língua portuguesa. Então, é complicado. Eu digo o seguinte, nada que venha do Bolsonaro vai dar certo, principalmente na área da educação. É impossível, né, funcionar algo no Brasil com o Bolsonaro presidente. É difícil. A gente já teve aí a quarta experiência com o ministro da Educação, o primeiro, aquele colombiano, Rodrigues Lex, que era um terraplanista, vem Weintraub, que foi um desastre, depois ele tentou nomear o Decollete, que falsificou o currículo, e depois tentou ainda com Feder, aquele Renato Feder, secretário estadual de Educação do Paraná, que era um empresário que já defendeu a venda das escolas públicas para o pagamento da dívida pública brasileira, defendeu o fim do MEC, então, e agora esse fundamentalista, né? Repito, nada contra ele ser pastor, ele ser evangélico, a questão nem é essa, a questão é a visão de um fundamentalismo religioso que será, né, que haverá interferência, logicamente, desse pensamento nas políticas educacionais brasileiras. Acho que a gente já pode começar agora, de fato, a nossa live. Eu quero agradecer a presença de todos os professores e professoras do ensino médio do Estado de São Paulo e também de educação de jovens e adultos, para a gente fazer essa conversa sobre a educação, sobre esse momento de educação à distância, essa farsa da educação à distância, o anúncio criminoso de volta às aulas, a questão do Enem, que vem também incomodando bastante os nossos alunos, que estão preocupadíssimos com as datas estabelecidas, dos vestibulares, do Fundeb, da ameaça ao Plano Nacional de Educação, que já está totalmente ameaçado lá pela Emenda 95, mas
o piso nacional salarial, que tem a ver com o Fundeb também, tá bom? Nós estamos também aqui em parceria com o mandato do vereador Celso Gianazzi, aqui da capital, que vai fazer intervenções, até porque na rede municipal existem também algumas escolas de ensino médio, para quem não sabe, e também tem EJA na rede municipal de ensino, inclusive com fechamento de salas, de uma forma monstruosa. O Celso vai falar também, daí a gente começa aqui a passar a palavra para que vocês possam se manifestar. Celso, eu passo para você, depois a gente começa a ouvir uma professora e um professor. Uma professora e um professor. Ótimo. Então, primeiramente, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, Carlos. É muito bom estar aqui com vocês. Boa noite também às pessoas que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais, né, dos mandatos. Importante estar aqui com vocês, ouvi-los principalmente, porque a gente tem discutido isso, eu falo isso na Câmara Municipal, a Secretaria Municipal de Educação aqui no âmbito do município de São Paulo não tem praticado uma gestão democrática da educação, não houve quem deveria ouvir, as educadoras, educadores, para saber o que está acontecendo de fato nas escolas, quais são as perspectivas do que nós tínhamos e do que nós vamos retornar a ter no pós-pandemia. E eu lembro, o Carlos falou da EJA, a gente tem uma luta muito grande aqui no município de São Paulo. A sorte que eu levantei lá do quarto da Carol, eu vi aqui, que o celular estava carregando aqui. Tem um microfone aberto aí, né? Peraí, vou tentar fechar. Todos fechem o microfone e aí só abra na hora da manifestação, da intervenção. Eu vou falar rapidinho. É só para falar da EJA aqui no município de São Paulo, que essa administração aqui do Dória e do Bruno Covas tem uma política de fechamento das salas de EJA, da dificuldade de abertura de novas turmas, e nós empreendemos várias ações, inclusive no Ministério Público, cobrando ações da Prefeitura de São Paulo pré-pandemia, estou falando pré-pandemia, para fazer a abertura de salas, que a demanda é gigantesca aqui na cidade de São Paulo. E agora, nesse processo da pandemia, as desigualdades se ampliaram, se aprofundaram, e a prefeitura abandonou a EJA aqui. Então, nós temos várias dificuldades, cortou o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, aí abandonou a EJA. Então, é muito importante ouvi-las e ouvi-los aqui para saber a realidade aqui tanto do ensino médio como da EJA estadual durante essa pandemia, sob a ótica de vocês que estão nas escolas, que sabem a realidade de fato nas escolas. Então, prazer muito grande estar aqui e vamos começar nossa conversa aqui. Vamos lá. Então, quero começar com a professora... Estão me ouvindo? Sim. Eu quero começar com a professora Najara Costa, que, além de ser professora da educação básica, também é professora universitária e tem dado uma grande contribuição para o debate em defesa da educação pública, mas, sobretudo, também em defesa de uma educação antirracista. Professora Najara. Tem que liberar o microfone da Najara. Agora sim, liberado, Najara. Boa noite, Carlos. Boa noite, Celso. Obrigada pela apresentação. É um orgulho estar aqui, é um prazer estar aqui. Eu acredito que esses debates que você tem fomentado aqui nesse espaço, eles trazem muita qualidade a esse debate, porque, por incrível que pareça, a gente tem que falar o óbvio, né? A gente precisa colocar questões que são simples, mas que são, ao mesmo tempo, complexas no momento de grande confusão nessas questões que envolvem as narrativas sobre educação, né? Eu ministro aulas na Faculdade Zumbi dos Palmares também, eu leciono no curso de Pedagogia, mas também sou professora do Estado, então eu dou aula em 2 municípios, no Imbu e em Taboão da Serra, na Escola Neuza Demétrio e na Escola Eulália Malta. Dou aula para o ensino médio regular e dou aula para o EJA também. É uma grande questão, especialmente a questão da educação de jovens e adultos, porque a gente percebe o quanto ainda está nebuloso a situação, fala-se, inclusive, no novo ano para o ensino médio, né, na questão do EJA. A gente parou com as aulas em março. O EJA já é uma educação muito mais complicada, porque
são várias idades, né, na mesma sala, então são alunos que são da classe trabalhadora, muitos têm ali um trabalho muito precarizado, faltam mais a aula por conta, né, das complexidades que tangem ali a própria vida dessas pessoas, né? Então, inclusive, a evasão é muito maior. A questão, inclusive, do material didático, né? Não tem um material didático para o EJA, muitas escolas deixaram de ter a educação de jovens e adultos, então isso também é complicado, porque muitas vezes fica muito distante da casa da pessoa, a escola que tem a educação de jovens e adultos, e a pessoa acaba não fazendo, ou então acaba desistindo no meio do caminho. Então, é um assunto muito mais complicado e, ao mesmo tempo, muito importante para a gente colocar, porque são pessoas que tiveram essa educação negada, né? Porque a educação é um direito básico, e essa educação foi negada para essas pessoas ao longo da vida, por vários fatores, evadiram da escola, inclusive casos que estão ligados ali à questão do bullying, à questão de racismo, à questão da trajetória de vida, né? Muitos são alunos trabalhadores que vieram ali do Nordeste, então são várias complexidades que tangem ali as pessoas que compõem a sala de aula, né, no EJA e também no ensino médio regular, mas o EJA em especial é muito mais complexo porque nós já estamos em julho e não há uma definição sobre o que fazer com a questão do EJA, né? E essa farsa da EAD, né? Porque, como você muito bem coloca aqui no seu espaço, isso que a gente está vivendo não é, na verdade, EAD, né? Porque EAD pressupõe um projeto pedagógico, pressupõe que você saiba logo no ato da tua matrícula que vai ser um ensino à distância, né? E foi algo que não aconteceu porque a pandemia veio do nada e mexeu com a vida de todo mundo, mas essas pessoas muitas vezes não têm ali... não tem um celular adequado, né? Não tem uma internet, não tem tempo, né? Porque muitos são trabalhadores, inclusive trabalhadores em situação precária ali de trabalho, e eles estão vivendo muitas dificuldades. Então, assim, muitos professores, inclusive, não têm tantos recursos para usar ali a internet de forma remota, né, de elaborar esse ensino de forma remota. Então, para esses alunos, a situação é bem mais complexa. Então, é preciso que a gente observe essas questões que estão ligadas ao ensino médio, que a gente pare com essa farsa de acreditar que a educação vai mudar, mas só que não tem como ser favorável à educação e não lutar a favor pela valorização do professor, a valorização de um ensino de qualidade, né, para que a gente saia dessa educação bancária, essa educação que criminaliza o professor, né? A gente vê isso muito antes da pandemia, essa tentativa de criminalizar o professor. O Estado de São Paulo ele tem um dos piores salários do país, né? Isso é bom que a gente coloque sempre. Infelizmente, a gente tem que falar disso sempre. A gente tem um dos piores salários do país. O piso salarial é muito baixo, então a gente está muito aquém, e num estado em que o custo de vida é muito alto, né? Então está muito difícil ser professor nessas condições e com esses ataques que a gente vem sofrendo e que a pandemia vem escancarando e trazendo isso de forma mais aprofundada. Então eu vejo que, especialmente, né, eu leciono sociologia, né, essas disciplinas que estão ligadas, inclusive, à questão de uma elaboração, de um pensamento crítico, né, o quanto a gente é perseguido, né, e agora muitas pessoas estão vivendo isso hoje, né, muito se acreditava que o homeschooling daria certo, enfim, que o professor não faria tanto sentido, né, na era da internet, e hoje muita gente já está revendo essas questões, porque as pessoas já começaram a perceber o quanto é fundamental a presença do professor, né, o quanto faz sentido essa presença do professor na sala de aula, o quanto o professor, ele media ali essa construção do conhecimento, inclusive em materiais didáticos, quando a falta desse material didático, e a gente percebe isso entre os nossos colegas, né? Os nossos colegas são colegas muito capacitados, são pessoas de altíssimo nível e que são desvalorizados nessa educação que a gente tem hoje, né? Especialmente no estado de São Paulo, que não valoriza, né, o trabalho do professor e essa construção desse conhecimento, porque isso não faz muito sentido quando você tem um governo ali que está muito fechado com empresários, né, e que minimiza, né, é como se estivesse negando uma realidade que é horrenda, né, que é essa realidade da pandemia, uma realidade onde os alunos, inclusive, estão perdendo entes queridos, né, muitos estão perdendo
familiares, pessoas próximas, passando por dificuldades muito, muito sérias, né? E aí continua-se numa pegada, né, de uma educação produtivista, de colocar ali para o professor várias burocracias que são desnecessárias, e não se pensa ali numa educação com base em projetos, onde a gente repensa, inclusive, a própria realidade que a gente está vivendo, né, onde essa educação faça sentido dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo. É um pouco isso. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, professora Najara Costa, que inclusive acabou de lançar um livro muito importante para a educação antirracista, né? Quem é negro ou negra no Brasil, pela Dandara Editora. Vale a pena ler esse livro, é uma grande contribuição para essa luta que nós travamos no Brasil. Parabéns, Najara. Quero passar, então, para o professor Obrigada. Aldo Santos, professor de São Bernardo do Campo, professor histórico na luta em defesa do magistério e da educação pública. Aldo. Ok. Boa noite à bancada, boa noite, deputado Carlos e Celso Gianazzi. Dizer da importância desse momento. Eu estou na coordenação da subsede da PUESP de São Bernardo do Campo e temos acompanhado no cotidiano os conflitos existentes nas escolas e tem chamado muita atenção para a singularidade, a gravidade do momento. Neste momento de pandemia, é importante um olhar sobre a política negacionista de Bolsonaro, dos governadores, dos prefeitos e, na verdade, o país caminha para ser o país com o maior número de pessoas mortas do mundo. Tal é a gravidade que nós estamos vivendo. E os governantes, numa política, numa prática de negar tudo isso, implementam a necropolítica, ou seja, a política da morte, a política de morte. E isso é abominável, isso é injustificável. No estado de São Paulo, nós estamos quase com 20 mil óbitos. E estão esperando mais o quê? Está esperando que, com o retorno às aulas, amplie esse número, que professores sejam contaminados, que alunos sejam contaminados, sejam vetores que levam essa contaminação para dentro de casa, para os nossos idosos, e, fundamentalmente, para os pobres e para a periferia. Portanto, é muito grave esse momento, sem falar dos equipamentos que têm sido usados em nível estadual, absolutamente sem nenhum tipo de transparência. Portanto, colegas, eu entendo que é fundamental de que o parlamento tenha um papel importante. O deputado Gianazzi, a bancada do PSOL, os vereadores da Câmara Municipal, os vereadores, para além desse debate partidário, porque a vida não se circunscreve a um partido político, mas é preciso uma ação contundente para que a gente possa barrar essa situação de matança que está no estado de São Paulo e em nosso país. Eu entendo de que, se não a Assembleia ou a Câmara Municipal, através da Secretaria de Educação, porque o Conselho Estadual de Educação muitas vezes não serve para nada, mas a Assembleia Legislativa ou a Comissão de Deputados, é preciso, junto com o Ministério Público, apurar essa farsa da educação remota, da educação à distância, como queiram chamar, porque nós temos denúncias de professores que é uma verdadeira exclusão pedagógica de um lado e exclusão social, mas de outro lado há uma farsa nesse debate, porque alunos não têm muitas vezes interagido com o professor no cotidiano. Nós temos denúncia, tanto na Prefeitura de São Paulo, quanto os professores do Estado de São Paulo, que tem salas, professores que tinham sala com 30, 40, 45 alunos, têm interagido, via de regra, 5, 6 alunos.
O restante está absolutamente ao vácuo, ao vazio. E o governo, nós acompanhamos até recentemente, um assédio sobre professores, querendo que professores, inclusive, dessem nota, até mesmo sem a presença do aluno. Quer dizer, é uma verdadeira baderna, é uma verdadeira, como dizia vários teóricos, é uma verdadeira crise educacional, mas também uma crise ética, uma crise que a sociedade não pode fazer de conta que ensina, o aluno não pode fazer de conta que aprende, e o professor também não pode fazer de conta que não é professor, que não recebe adequadamente e não tem a valorização profissional que nós gostaríamos que tivesse. Portanto, precisaria alguém apurar isso. Não é possível que se legitime, se reconheça o ano letivo que nós estamos vivendo, na medida em que nós temos esse quadro real. Alguém tem que pedir essas planilhas, alguém tem que ter acesso a esses segmentos sociais para poder apurar tudo isso. Portanto, eu queria dizer o seguinte, o EJA, então, quer acabar com o EJA. Eles deram prazo até dia 15 para a inscrição. Um absurdo, um absurdo. Tem salas do EJA que grande parte dos professores falou, olha, eu não tenho como acompanhar, não estou indo mais. Aqui em São Bernardo, por exemplo, nós pedimos uma reunião com a dirigente e para que discutir isso. Nós estamos propondo que seja considerado a matrícula automática para os alunos do EJA, para que não haja um prejuízo ainda maior diante do processo da conjuntura que nós estamos vivendo. Então, eles querem acabar com o EJA. É uma política de desmonte da educação pública de uma maneira geral. Nós precisamos virtualmente reunir o Conselho de Escola para poder tentar dizer que não tem como voltar nesse momento onde há um certo crescimento da pandemia ainda, ou mesmo que seja um platô que morre mais de 1.000 pessoas por dia. É um absurdo você pensar numa política de retorno em massa para a sala de aula. Eu acho que nesse processo da necropolítica imposta pelo governo federal, assimilada pelos governos do Estado e também, em grande parte, pelas prefeituras, eu acho que nós temos que fazer discussão política muito clara. Esse secretário da Educação, o Rossielli, é uma pessoa não grata à educação. Nós tínhamos que pedir a cabeça desse cidadão. Esse é pau-mandado. Esse é pau-mandado que veio junto com o Temer. Esse é pau-mandado que está aqui para poder destruir a educação pública, que já não andava muito bem, mas quer destruir a educação pública no estado de São Paulo. Veja o que ele fez com a vida dos professores antes da pandemia. Fracionou as férias, criou todo tipo de dificuldade, colocou todas as ATPC de forma separada para prejudicar a vida dos professores e continua ainda enganando. Não, o professor tem que voltar para a sala de aula. É muito bom e é muito fácil ele falar isso, porque na hora que nós estamos com dificuldade, muitas vezes vão parar no SUS ou então no atendimento precário e ele vai para o particular ser atendido para não morrer do corona. Então nós precisamos parar com esse negócio desses secretários que não têm uma política humanista que possa assegurar a vida digna para os trabalhadores e para os filhos da classe trabalhadora. Microfone, Carlos. O microfone do Carlos está liberado. Não sei por que a gente não está ouvindo ele. Aconteceu alguma coisa lá. O microfone dele está liberado. Está liberado? Está ouvindo, Carlos? O Carlos ouve, não? Ele ouve a gente, mas a voz dele não sai. Deu algum problema técnico ali no computador dele. Então, enquanto ele arruma ali, deixa eu... Com os aposentados, só 30 segundos. Com os aposentados, é um verdadeiro escárnio no estado de São Paulo. Ele vai taxar os aposentados ainda, e sem falar de todo o prejuízo em relação aos readaptados de uma maneira geral. Portanto, a crise na educação, como dizia Darcy Ribeiro, não é uma crise, é uma proposta educacional. Então é isso. Exatamente, Aldo. Bem colocado. E o Rossielli é um homem do Temer mesmo, né, Aldo? Ele, inclusive, o Carlos acho que vai falar, ele vai à Assembleia Legislativa amanhã, o Carlos vai pressioná-lo lá, interrogá-lo lá para ver os absurdos que está cometendo na educação estadual. Deixa eu passar aqui para a professora Nádia, enquanto o Carlos arruma o microfone lá. Nádia. Boa noite, conseguem me ouvir? Sim. Vamos bem. Bom, quero agradecer Celso Gianazzi, Carlos Gianazzi, o pessoal do gabinete aí, assessoria que
me convidou para fazer parte desse timaço de grandes profissionais da educação. Eu sou a professora Nádia Calaça, do Grande ABC, sou da cidade de Mauá, trabalho na Escola Maria Expedita, e, assim, vou tentar, né, ser o mais sucinta possível, né? É muito difícil, um momento de tamanha angústia que a gente vem vivendo, conseguir resumir tudo em 2 ou 3 minutos, mas a gente vai tentando, né? Como professora da rede estadual, uma das coisas que mais pesa e que mais pega mesmo na nossa, no nosso dia a dia, na nossa vivência, de fato, perceber que o ato de ensinar não está se dando da forma com que a gente sabe que deveria, né? O ensino à distância, a gente sabe que é um projeto falido, mas que é um projeto e é um projeto que a gente sabe que o governo estadual tem como grande objetivo colocar em prática futuramente. E que, na verdade, nós estamos sendo um tubo de ensaio para que futuramente seja colocado em prática. Agora, uma coisa que eu acho que é de suma importância é que cada um de nós, enquanto profissionais da educação, enquanto professores, a gente consiga fazer uma grande parceria com a comunidade, com os pais dos alunos principalmente, porque os próprios pais dos alunos não estão felizes com isso. Os próprios pais dos alunos sabem que o ensino à distância ele não funciona e ele não dá certo. Então, eu acredito que se o grande objetivo do Dória, do Rocieli, etc., é fazer com que isso venha a prosperar futuramente, a gente vai ter uma grande parceria com a comunidade escolar, porque a própria comunidade não vai aceitar isso. No entanto, eu acho que a gente tem que ter a clareza de que uma das principais razões da própria comunidade não aceitar isso é a falta de estrutura e condições. Os nossos alunos não têm aparelhos para isso, né? Focando agora na questão do ensino médio, os nossos alunos de ensino médio, em sua grande maioria, trabalham fora, não tiveram a chance, em sua grande maioria, de trabalhar em home office nesses últimos 3 meses. Muito pelo contrário, eles saíram, eles tiveram que trabalhar, tiveram que entrar em transporte lotado e ainda dar conta de inúmeras atividades que são propostas. E aí, enfim, a gente sabe que vai de escola para escola, né? A escola que eu trabalho, a gente teve a coerência de avaliar, de não ficar socando atividade nos alunos. Mas, infelizmente, e aí eu vou dizer, a gente sabe que a pressão também veio de lá da Secretaria de Educação, que quanto mais atividades os alunos produzissem, isso aí ia garantir o salário dos professores. O professorado ficou em pânico, então começou a sentar atividade nos alunos, os alunos piraram. A gente viu aí diversas manifestações dos alunos nas redes sociais questionando e cobrando o número de atividades que as escolas estavam enviando para eles, porque é surreal. E eu avalio, inclusive, eu falo que eu estou dos dois lados da ponta, né? Eu sou professora de ensino médio e professora do fundamental, e tenho a minha filha, que é aluna do fundamental. Minha filha não está dando conta. Minha filha tem EPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central, então ela já tem toda uma dificuldade de assimilação de conteúdo e etc., o que não quer dizer que ela não seja uma criança inteligente, ela é muito inteligente, mas ela não está dando conta de acompanhar. E o que faz ela não estar dando conta de acompanhar, além de tudo isso, além da realidade que a gente vive? Eu ainda tenho o computador suado para caramba, tenho o celular suado para caramba, mas e as famílias que não têm, né? E para fechar, né, para eu poder concluir, porque eu não quero me estender e que eu quero ser muito honesta com todos os nossos camaradas que estão aqui presentes e todos os nossos colegas aí que estão assistindo essa live, e principalmente eu queria fazer esse apelo para o Gianazzi, que vai estar aí, inclusive, conversando com o secretário, parece que amanhã, né, na Assembleia Legislativa, segundo o Celso falou, que não nos mandem para o matadouro, porque fazer com que a gente volte a trabalhar
no dia 8 de setembro, vai ser um decreto de voltar ao matadouro, né? Uma coisa que eu observei e que eu não vi ninguém comentando ainda, o slogan #Fique em Casa, ele funcionava quando a pandemia estava atingindo a pequena e a grande burguesia. Mas no momento em que a pandemia chegou na extrema periferia, quando a pandemia chegou na favela, o Fique em Casa não colou mais. Agora não é mais fique em casa, agora é use máscara e olhe lá, ou fique em casa se puder. Então, enquanto a pandemia estava atingindo a pequena e a grande burguesia, vamos ficar em casa. Agora que a epidemia chegou, que a pandemia chegou de fato na grande massa de trabalhadores, porque essa doença agora tem nome, sobrenome e endereço para atingir, para matar, agora não, né? Nesses últimos meses, agora não convém mais dizer ficar em casa, porque dizer ficar em casa vai parar o motor do capital, e parar o motor do capital é parar o sistema, né? Então, voltar às aulas nesse momento é colocar de volta 30% das pessoas que ainda estão conseguindo se manter em casa e colocar 5 milhões de alunos dentro de uma escola, por mais que seja 35% que vá voltar, é condenar as famílias desses alunos, principalmente, porque eles são os filhos da classe trabalhadora, é condená-los a uma situação, enquanto não tem vacina, a uma situação de genocídio social, que eu acredito que é o que vai se dar. Concluí. Muito obrigada aí a todos. Só, Nádia e Aldo, vocês colocaram aí algumas questões sobre cobrar a secretaria. Olha, nós já estamos fazendo isso, inclusive amanhã, Aldo e Nádia, nós vamos cobrar o secretário Rocieli em relação à volta às aulas. Inclusive, nós já estamos preparando uma representação para o Ministério Público, uma outra para o Tribunal de Contas, uma no Tribunal de Justiça, porque, na verdade, esse anúncio de volta às aulas das redes públicas em geral do Estado de São Paulo, da rede particular, esse anúncio feito, ele viola e agride o próprio decreto estadual de emergência que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, que foi o decreto do Dória. É uma contradição imensa. E nós vamos às cortes internacionais se isso não for resolvido aqui no Brasil. Nós já estamos preparando todas essas medidas, estamos realizando vários atos presenciais na frente das diretorias de ensino de várias regiões aqui da cidade de São Paulo, tanto da prefeitura como do Estado também, para denunciar e para conscientizar, sobretudo, também as famílias, porque na educação já há um consenso entre todos nós. Os professores não voltam, os servidores da educação farão greve, desobediência civil, vai ser uma volta às aulas sem os professores, sem os servidores da educação. Agora, nós temos que conversar com as famílias também, que, em geral, estão com medo e preocupadas. Tanto é que amanhã nós vamos fazer uma conversa ao vivo aqui na nossa página com as famílias dos alunos. E o título é As Famílias contra a Volta às Aulas, né? A gente vai amanhã cobrar do secretário também a farsa da educação à distância e tantos outros temas. Amanhã vai ser um dia difícil para o secretário, eu chamo ele de Rocieli Ventralbe, aqui na Assembleia Legislativa. Tá bom? Vou devolver a palavra para vocês, depois a gente faz no final mais alguns comentários, passar para o Celso coordenar. Então, eu vou chamar agora o professor Rafael para fazer a fala. Rafael. Só lembrando, agora a gente vai apertar um pouco no tempo, viu, pessoal? Porque senão não dá tempo para todo mundo falar com tranquilidade. Vamos tentar no máximo 3 minutos, assim, para fechar uma fala bem interessante nesse tempo, para que a nossa live seja bem democrática e todos falem. Tranquilo, tranquilo. Boa noite a todos. Queria saudar aí meus companheiros de banca, aí é uma honra ao lado de tanta gente de qualidade para discutir educação. Sou Rafael Lopes, aqui da Diretoria de Ensino de Taboão da Serra. Eu moro em Taboão, onde tenho aí o privilégio de dividir a luta aí com a Najara, né, nossa pré-candidata a prefeita aqui na cidade, e também com a Lu, né? E
dou aula aqui, né? Sou graduado em filosofia, onde atuo lecionando filosofia e também sociologia, né? E acho que é muito urgente a gente discutir educação e falar de ensino médio. Não é de hoje que o sistema educacional sofre ataques, né? Na verdade, é um ataque constante, é um atrás do outro, e tudo isso se intensificou muito com esse avanço da extrema-direita, né, no país nesses últimos anos, né? Surgiram aí essas aberrações de escola sem partido. Aliás, como é bom saber, né? Semana passada aí, o STF aí parece que enterrou de vez essa abominação, essa aberração que é a escola sem partido, né? Mas fato os ataques ao sistema educacional, aos processos pedagógicos, eles já vêm de um tempo numa crescente, e quando a gente pensa que as coisas não podem piorar, elas pioram, né? Porque aí vem pandemia, né? Vem coronavírus a forma que o processo tem acontecido me lembra muito a ideia do Bauman, né? Aquela coisa da modernidade líquida, das relações que se desfazem, né? Todos esses ataques à educação, eles são bem nesse sentido, né? De acabar com aquela coisa do afeto, né? Aquela visão freiriana, né? Pedagogia do amor, aquela educação que é uma educação para a libertação, ela passa a ser simplesmente desprezada, né? O professor se torna inimigo do aluno, o aluno inimigo do professor, né? Tudo é visto por um viés politizado, enviesado, que torna, que deixa um abismo ali, cria um abismo entre professor e aluno, e diante dessa pandemia tudo isso está se agravando, porque a forma com que o governo tem lidado, né, com a pandemia e a questão da educação, ela é absolutamente desumana, né? Tudo que, desde o início da pandemia, tudo que foi feito, desde a criação do centro de mídias, de tudo isso que ele propôs, tudo isso foi feito sem ouvir os maiores interessados do processo, que são professores, que são alunos, que são os pais, as mães dos alunos, os funcionários da educação. Então, tudo veio de cima para baixo, né? E a gente teve que simplesmente engolir seco tudo isso, né? E é assim que está acontecendo desde o início de tudo, né? Desde o início da pandemia, é assim que a coisa está se procedendo. E agora vem aí esse absurdo, esse discurso também de volta às aulas, e que mostra mais uma vez como que está desumano esse processo, né? Como a ideia desse processo é realmente de acabar com uma relação saudável entre professor, aluno, entre aqueles que vivem na educação, né, que se doam, né? E algo que me chama muita atenção em todos esses processos é que em momento nenhum o governo ele se preocupa, por exemplo, né? Eu tenho falado muito disso, batido exaustivamente nessa tecla, né? A questão da saúde mental dos nossos alunos, dos professores, dos profissionais da educação, né? Em momento algum, o governo fala da criação de um programa de assistência psicológica a alunos e a professores, como bem a Najara citou na fala inicial, né? Temos alunos que perderam pais, que perderam irmãos, que perderam parentes, temos escolas que perderam professores, profissionais. A escola é completamente outra, né? A nossa mente, a nossa psique está completamente abalada. E o governo ele simplesmente acha que nada está acontecendo, que dá para voltar às aulas. Inventou aí um discurso, né? Um conceito aí de busca ativa, né? E veio com toda uma pressão de que o professor tem que ir atrás do aluno, tem que fazer o aluno se engajar, tem que fazer o aluno dar uma devolutiva, mas ninguém quer saber como é que esse aluno está, né? E desde as questões estruturais aí, a questão de fato de ter acesso ou não, né, às tecnologias que, né, possibilitem a ele esse ensino remoto, até realmente a questão emocional, a questão psíquica, como é que está a mente desse aluno nosso, né? Não há uma preocupação com isso, não há uma preocupação com a humanidade, de fato, presente nesses processos pedagógicos, né? Então, é uma grande farsa tudo isso, e a gente tem que lutar, a gente tem que se levantar diante disso, porque senão, né, vai ser realmente um matador, como a professora citou antes, né? É um absurdo falar em volta às aulas, né? E corroboro com o que ela disse, né? Agora o assunto é reabrir as coisas, é volta às aulas, porque quem está morrendo agora é pobre, é preto, é periférico, a população da periferia, né? E, obviamente, isso daí não incomoda a elite branca e burguesa
né, de São Paulo e do país, né? Mas isso que eles não percebem que é uma questão de tempo, porque a gente já viu aí com essa coisa de reabrir, não só em São Paulo, mas em outros lugares do país, lá no Leblon, né? A gente já vê que essa burguesada aí, classe média mequetrefe, já está lotando os bares, já está lotando as baladas, e é questão de tempo para explodir de novo o número de contaminados aí aqui nas regiões centrais, né, em São Paulo, o estado, e aí vai ter, obviamente, a necessidade de fechar tudo de novo, né? Então é uma questão de tempo mesmo, né? E nós precisamos discutir, pressionar, porque senão vai ser realmente um matadouro aí. Só para finalizar, enfoco mais uma vez essa preocupação com um caráter emocional mesmo, psíquico dos nossos alunos, profissionais de educação. É preciso pensar urgentemente nisso, como é que está aí nosso emocional. Aliás, outro dia eu ouvi o seguinte argumento, né? Que a Secretaria de Educação vai capacitar os professores para lidar com isso, né? Questão das habilidades socioemocionais. A gente, quer dizer, a ideia da Secretaria de Educação é transformar o professor em psicólogo, para que o professor consiga lidar com isso, com os alunos aí na volta às aulas. Isso é absolutamente um absurdo, impensável. Primeiro, porque não somos psicólogos. Segundo, porque nós, enquanto profissionais, fomos, obviamente, atingidos e não estamos bem. Então, nós precisamos de cuidado, nosso aluno precisa de cuidado, precisamos pensar urgentemente isso, e aí eu encerro aqui essa primeira parte. Ótimo, professor Rafael. Eu passo agora para a professora, grande educadora, Silvana Soares. Só liberar seu microfone, Silvana. Boa noite, companheiras, companheiros. Boa noite. A todos, agradeço o convite. Bom, primeiro, eu sou professora aposentada, me aposentei esse ano. Ministrei aula há 33 anos aqui na região central de São Paulo, na Escola Fidelino de Figueiredo. Sou mãe de 2 jovens, uma já não tão jovem, né? Mas ambos estudaram sempre na escola pública. Quero deixar isso registrado, porque eu não peguei a saída fácil do profissional que ganha o seu pão na escola pública e coloca o seu filho na escola privada. Porque como eu sempre lutei pela escola pública, sempre achei uma incoerência colocar meus filhos na escola privada. Eu vou resgatar o que o camarada Aldo colocou, viu, Aldo? Porque eu vou compartilhar do argumento de que nós vivemos numa necropolítica. Nós estamos sob o manto da necropolítica. Já diria Paulo Freire, já diria Erich Fromm, lá na década de 60. E é preciso, eu aí já dialogando com os companheiros do parlamento, verificar esses grandes setores da burguesia, e vocês penso que teriam condições para isto, verificar os rendimentos dessas grandes indústrias farmacêuticas, químicas, o grande capital vinculado aos iFood da vida, às corporações das redes sociais, porque esta gente está lucrando e sobrelucrando em cima dessa necropolítica. E eu penso mais ainda, não é uma necropolítica só para matar forças produtivas vivas, trabalhadores. É uma necropolítica para assassinar intergeracionalmente. Porque essa volta às aulas, né, e ela tem um impacto grande na morte de pessoas, não só dos professores, das crianças, mas dos familiares, ela tende a agudizar. E a burguesia, ela tomou um choque num primeiro momento, mas ela logo se localizou. E ela se localizou no seguinte sentido: ela pode se beneficiar da morte significativa das forças produtivas vivas do capital para que a pressão sobre esse capital em crise seja menor. Ou seja, nós estamos numa situação de guerra civil biológica, bacteriológica,
E eu penso que a gente precisa fazer uma análise desse momento histórico, porque senão a gente fica no miudinho. Não, né, e isso, essa análise macro, para a gente não ficar... Por que dia 8? Né? Por que há uma pressão do grande capital, em particular do capital vinculado à educação, das escolas privadas? Sim, mas há uma necropolítica intergeracional que está sendo imposta no Brasil e nos países da periferia do capitalismo. Vamos voltar aqui para o país. A legislação que alterou o ensino médio no Brasil, a BNCC, ela já dão instrumentais legais para que esse ensino remoto possa se materializar de forma processual, tanto no ensino médio como na EJA. E aí os professores, muitas professoras e professores ficam dizendo que o Rocieli é gentil, olha como ele é diferente do outro, ele dialoga. Foi ele que implementou, foi ele que estava no Ministério da Educação quando foi homologada a BNCC, que dá suporte legal e político para a implementação da EAD no ensino médio e na EJA. E aí os companheiros que me antecederam já disseram, do ponto de vista micro, porque eu não estou agora na sala de aula ou no trabalho remoto, mas toda semana, quero deixar registrado aqui, eu e uma série de companheiros da minha escola, entre aspas, da escola a qual eu estava lotada, bem como demais escolas, nós nos reunimos para discutir o que está acontecendo na sala de aula toda semana. Então, eu não quero me alongar, porque tem mais companheiros. Eu queria dizer só duas coisas. Nossos alunos não foram educados, nem nós, para a autodisciplina acadêmica. E eles estão perdidos e adoecidos. Eles estão adoecidos por dois motivos. Primeiro porque eles não têm material, eles não têm moradia, eles não têm tudo que os companheiros já falaram, eles não têm condições emocionais, porque eles não foram educados para autodisciplina e mais. Eles estão adoecidos porque eles estão perdendo pessoas de suas famílias. Eu estou aqui por uma responsabilidade política, né, com os companheiros e com a escola pública, porque também perdi uma pessoa muito querida esta semana desta maldita doença, uma política assassina do Estado. Agora, é preciso a gente apresentar uma tentativa, primeiro, sobretaxar essas grandes fortunas. Segundo, é preciso negociar com as entidades, com os sindicatos, com as entidades dos estudantes e com os alunos. Não é só com as entidades, não. E com os alunos. Qual é o calendário para 2021? Haver um calendário a ser construído, que não pode vir de cima para baixo. A escola é um espaço de sociabilidade e de apreensão do conhecimento. E a Secretaria da Educação e o Ministério da Educação, bem como a Unesco, Fundação Lemos, pode ter dado um tiro no pé, porque os pais agora estão sabendo o que é a EAD, o que é o trabalho remoto. Aí vou fazer coro com a companheira Nádia, é isso mesmo, nós temos que juntar essa alunada, temos que juntar os pais e ir para a rua. E eles deram um tiro no pé, porque agora nós podemos ter a comunidade do nosso lado. E, por fim, nós não vamos aceitar o retorno do dia 8/9, e eu falo nós, porque eu estou inserida nessa categoria, embora a minha condição funcional hoje seja de aposentado. Nós não vamos aceitar a necropolítica intergeracional imposta por esse Estado assassino. E não é só a escória federal. É um Estado multinacional assassino. É isso, companheiros. Muito bem, Silvana. E você coloca bem, né, Silvana? É claro que foi a abertura, a flexibilização e esse retorno apressado se deu
pelos aspectos econômicos e não pelos aspectos epidemiológicos. Isso a gente está vendo claramente, né? A pressa com que o governador Dória e aqui também o prefeito Bruno Covas, eles têm tratado essa questão. E isso vai ser um genocídio feito dessa forma como está acontecendo. Eu vou passar agora para o professor Emerson Abud. Boa noite, deputado. Boa noite, Celso. Boa noite a todas e todos. Então, o que eu ando muito preocupado é com a questão... Eu sou, primeiramente, né, do Plínio, aqui de Tietê, sou da cidade de Serquilho, também leciono no Arthur Bernardes, aqui em Serquilho, e na rede municipal. Uma das maiores preocupações minha nesse momento vai de encontro com aquilo que a Najara falou, que é o EJA, né? O ensino de jovens e adultos. Nós estamos vendo um descaso total do Centro de Mídias com o EJA, passando vídeos do telecurso completamente ultrapassados, não se preocuparem em preparar uma aula para eles, né? Uma videoaula recente, uma aula que dialogue com a realidade deles. A falta de um material orientado para o EJA, né? Faz anos que não se tem. E uma falta também de capacitação pública das políticas do Estado de São Paulo para esse público. Nós temos o jovem do EJA completamente desamparado pelas políticas públicas, né? E nesse momento de pandemia, nós estamos vendo muitos alunos do EJA perdendo seu emprego. E se você não tem no Estado políticas públicas voltadas para o emprego, para a melhor idade, eles não vão ser inseridos novamente no mercado de trabalho. Uma outra dificuldade que eu acho que nós estamos tendo também nesse momento, os professores categoria O, que não têm aulas atribuídas, estão sem receber salário. Os professores eventual estão sem receber salário. Que Estado é esse que não valoriza os profissionais de educação? Como que um secretário de educação que teve Covid, foi contaminado, né? Mas ele tem dinheiro para ir para o 9 de julho, né? Ele pode pagar pelo tratamento dele. Quer penalizar os profissionais de educação falando que dia 8 de setembro voltamos para a escola, para a sala de aula, falando que vai ter pessoal para aferir temperatura, para higienizar a mão. Pessoal, é só a gente ver o quanto que a escola pública está jogada. Profissionais se aposentam e não são colocados novos profissionais. Não se abre concurso no estado de São Paulo. O último concurso que teve para professor, que o PSDB fez, falando que ia contratar 59 mil professores, não supre a demanda do estado, a falta de professores no estado de São Paulo. Precisa-se de um novo concurso urgente ou uma estabilidade para os professores categoria O, para os professores que estão ativos, né? Contrato 2017, 2018, 2019. Precisamos pensar políticas públicas para a área da educação que valorizem os profissionais da educação, mas não falo só professores, os agentes de organização escolar, tem escolas que nem secretário tem, porque se aposentou e não colocaram outro no lugar. Tem escola que é o professor readaptado que está dando conta da secretaria. Que tipo de educação é essa? O Aldo comentou, né, que é a crise da educação, e a crise da educação tem nome no estado de São Paulo. É uma crise má administrada dos governos do PSDB desde 1994, que entregaram a educação para os setores da economia, tratam a educação como mercadoria. E o Rocieli não é diferente. Esse EAD proposto por ele, né, do Centro de Mídias, é um EAD que afasta, não é um EAD para reunir, para incluir o aluno, ele está afastando cada vez mais alunos. O aluno do EJA precisa trabalhar. Se ele perde o emprego, ele vai entrar na informalidade para poder colocar o que comer na mesa dele. Vai deixar de estudar. E o aluno do ensino médio não está diferente, o pai e a mãe estão desempregados, ele está tendo que trabalhar para colocar o que comer na mesa dele. E o que os governos, tanto estadual como federal, estão fazendo? Está ajudando o banqueiro, não está ajudando os mais pobres e mais necessitados do país.
Então, nós precisamos começar a olhar, ter outro olhar para tudo isso que nós estamos vivendo. E os professores, meus amigos de trabalho que aqui estão, podem muito bem, nós estamos vendo, é perceptível o perrengue que os nossos alunos estão passando nesse momento, perdendo familiares para o Covid, passando necessidade, e até sem o que comer, às vezes, porque a única refeição que ele tinha, às vezes, era aquilo que ele tinha na sala de aula, dentro da escola, que era a merenda da escola. Aí se propõe um vale alimentação, aí, merenda, que não atinge a todos os estudantes da rede pública. E o que um estudante faz com R$55? Ajuda a ele comprar uma cesta básica que custa quase R$150, uma cesta básica bacana para suprir a necessidade. Então, estamos passando por um momento muito triste. Tem muito professor adoecendo nesse momento de ensino remoto, tem muito aluno depressivo, precisa-se urgente de psicólogos dentro da escola, nós precisamos ouvir os nossos alunos, e é fundamental o trabalho que o Janazzi está fazendo nesse momento, tanto o Carlos quanto o Celso, escutando professores, a live que o Carlos falou que vai fazer amanhã para escutar os familiares, né, desses alunos, é importantíssimo, né, para a gente chegar a uma solução, pelo menos tentar equacionar esse problema que nós estamos vivendo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor Emerson. Celso, só um minutinho antes de você passar para a próxima pessoa. Emerson, você citou a questão dos professores eventuais, dos temporários e dos categoria O sem contratos. Eu já apresentei logo no início da pandemia um projeto de lei que tramita na LESP. Além disso, nós levamos esse caso para o Congresso Nacional, foi aprovado uma emenda a um projeto de renda básica emergencial, mas que, infelizmente, foi vetado pelo Bolsonaro. Vocês se lembram disso? Que os professores eventuais do Brasil inteiro estão fora da renda emergencial, porque um professor eventual são 35 mil no estado de São Paulo, é um número muito grande, e eles não recebem nem a renda federal e não tem nenhuma ajuda estadual. Então, nós levamos o caso para o Congresso Nacional. Tem um projeto que eu apresentei tramitando, é o primeiro projeto apresentado logo no começo da pandemia, que nós levantamos essa questão, e mesmo quando nós aprovamos um projeto coletivo aí na LESP, de vários deputados, contemplando vários setores, eu apresentei uma emenda também dos professores temporários. No entanto, o governo teima em não pagar, em não ajudar os professores temporários a atravessarem com dignidade esse processo de pandemia e terem o direito ao isolamento social e à quarentena. Mas amanhã o secretário será duramente cobrado mais uma vez. Celso. Emerson, manda um abraço lá para o professor Joani de Tietê, que é da sua escola. Sim, pode deixar que darei o abraço nele sim, tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Antes de passar para a próxima pessoa, a próxima professora a falar, é só pedir novamente para a gente se atentar no tempo, porque tem muita gente que gostaria muito de todos pudessem falar, tem que contemplar a fala de todos. Então, Vitor, se você pudesse colocar no rodapé aqui, a cada 3 minutos, para a pessoa se balizar também pelo tempo, a gente vai olhando para que garanta a fala de todos, né? Eu vou passar para a professora Luciana. Boa noite, dá para me ouvir? Dá para ouvir. Também a internet é bem ruim, é complicado para trabalhar, né? Tentando não se repetir muito de acordo com os colegas, acho que a maior preocupação hoje é com o EJA. Hoje recebi várias denúncias de escola que já estão proibindo a matrícula do primeiro ano, né, na Zona Sul, aqui na região também. Então, além desse, né, a gente já está lidando com a doença, com a pandemia, a gente tem que ficar bem atento a esses passos que o governo tem dado. Às vezes, né, a gente acaba passando despercebido, mas já não tem mais
não estão mais disponibilizando matrícula para o primeiro ano, e isso é muito grave. A gente fez uma luta muito grande em 2015, 2016, né, com as ocupações, para não fechar a escola, e as escolas continuam sendo fechadas de uma forma mais discreta, né? Não fecha totalmente, mas fecha um turno, fecha salas. E agora, mesmo com a pandemia, mesmo com tudo isso, eles continuam esse processo de fechamento, e mais agora com a pandemia, com esses acessos a esses aplicativos, a gente vê também que caminha porque a gente já previa e já brigava, né? Já lutava há mais de 5 anos, que é a privatização, né? A gente tem esse secretário aí que, quem sabe, quem se preocupa em pesquisar quem é ele, a gente tem muita clareza de que ele não está aí para a educação, ele não é um educador, ele não serve para o cargo que ele está. Ele conseguiu, dentro do governo Temer, aprovar e fazer as mudanças, né, que a gente lutou muito aqui em São Paulo contra a reforma do ensino médio, que já tinha uma ideia de cortar algumas disciplinas, outras sim, ter algo itinerário, já era essa EAD prevista. Ainda tinha a discussão, ainda tem a discussão, né, do professor, que seria o notório saber. Então, tudo isso já é uma política que vem do PSDB, e o Rosselli lá, enquanto estava no governo federal, também, né? Ele também vem apresentando que ele não é um cara que está com a educação. Ele não, muito pelo contrário, né? Ele faz parte dessa coisa do PSDB de privatizar tudo. Então, ele só está usando esse espaço, esse tempo que a gente está tendo aí com a pandemia, para, como algum colega, algum companheiro já falou antes, como cobaia, como teste. Então, a gente precisa ficar bem atento com todas essas ações. Buscar saber como que está a sua escola com relação ao período noturno, se vai fechar a sala, denunciar isso. Mesmo a gente não podendo ir para as ruas, a gente tenta conversar com a comunidade, para que, né, eles tenham acesso. A comunidade que estuda na EJA já são pessoas que não tiveram acesso lá atrás, então elas também vão continuar sendo negado esse acesso à medida que elas vão ficando distante de onde moram, distante do trabalho, e vai ficando cada vez mais inviável para ela voltar a estudar. Então, essas ações a gente precisa estar bem atento a tudo que está acontecendo agora, no momento. Hoje mesmo, alguém também aí já comentou sobre a inscrição para a EJA ser até o dia 15. Como que é isso? Como que não tem vaga, para não abrir vaga para o primeiro ano? Então, a gente não pode deixar isso passar despercebido, né? Com relação ao ensino médio, a preocupação dos estudantes que eu tenho acompanhado é com relação ao Enem, como que vai ser essa prova, como que eles vão conseguir ter acesso ao ensino superior. Então, a gente entende que a gente tem que pensar em uma outra forma, porque com essa pandemia, com essas formas de educação que estão sendo propostas, só ficou mais claro como estamos com relação à desigualdade social. A gente já está nos 5 minutos aqui, né? Então, é isso, né? Acho que alguém vai falar um pouco ainda sobre o Fundeb, que acaba esse ano, e a gente está nessa luta o tempo inteiro para que não acabe, para que seja repassado o valor, para que a gente insista em manter o Fundeb. A gente vai ter uma perca muito grande aí na educação. Mas, enfim, passo a bola para outra companhia. Obrigado, Luciana. É importante isso mesmo, tratar do Fundeb, do Enem, dos vestibulares. Como vocês são professores também do ensino médio, é importante também tocar nesse assunto, que é muito vital para todos nós aqui. Eu vou passar agora para o professor Pedrini, um grande educador, lutador social. Pedrini. Boa noite, Carlos. Boa noite, Celso. Boa noite. Boa noite, companheiros, companheiras. Uma grande honra dividir essa reflexão com vocês. Bom, eu sou professor de História e de Sociologia das redes pública estadual e municipal. Estou na Escola Francisco da Costa Guedes, Escola Estadual, e na EMF Enéas Carvalho de Aguiar, as duas aqui na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo.
Eu acho que, assim, muitas das coisas, eu acho que os colegas já colocaram, a gente vai buscar aí só pensar algumas coisas que eu acho que não entraram na reflexão ainda. Primeiro, eu queria aproveitar, Carlos, Celso, sugerir, se vocês tiverem possibilidade, da gente fazer uma live sobre a rede de apoio às famílias das vítimas da pandemia, que é um trabalho que a gente está envolvido aí e é um grande esforço, e vocês também são parte da rede, né? São 2 dos parlamentares aí que estão apoiando a criação da rede desde o início. Então, eu queria deixar essa sugestão. Eu acho que uma coisa que é evidente, gente, é que a necropolítica ela não é só do governo federal. Porque se o governo federal fez uma fala de negacionismo, os governos estaduais, de forma geral, não fizeram nada além do que falar fique em casa. Em nenhum lugar foi decretado lockdown, que é o que, de fato, poderia conter o avanço do contágio, como aconteceu em vários lugares do mundo. Né? Então, na prática, apesar do discurso ter nuances aí de diferença, na prática não houve essa efetivação de uma diferença na política de fato. Outra coisa é que é uma política até planejada, né, gente? A gente não me lembro exatamente quem usou essa expressão, mas chegou-se ao absurdo de dizer que, pelo fato das pessoas idosas serem o grupo de risco maior de ser vitimado pela pandemia, isso daria um desafogo para a Previdência. Quer dizer, é um negócio absurdo. Decretar a morte mesmo das pessoas. Agora, com relação ao ensino, primeiro que assim, né, gente? A gente não está tendo nem EAD, alguns chamam de ensino remoto, mas eu acho que não chega nem a isso. O que a gente minimamente faz com algum retorno hoje é uma realização de atividades online. Você passa atividades para os alunos te dão uma devolutiva, mas isso não é nenhum processo de ensino-aprendizagem. Né? O passar para o aluno pesquisar um determinado tema ou responder a determinada questão não substitui de forma nenhuma o contato com o aluno e o processo de ensino-aprendizagem. Agora, a gente sabe que o capital ele não cochila, né, gente? E ele está vendo nesse momento uma forma de ampliar o EAD que já existe, mas que está doido para abocanhar vários setores, como, por exemplo, a educação pública. Então, acho que a gente corre um grande risco, não é de hoje que há uma política de fechamento do noturno nas redes de um modo geral. Cada vez mais é uma dificuldade para se manter o ensino noturno. Há propostas aí da reforma do ensino médio a ser apresentada para o Estado para o ano que vem. E eu estava lendo algo outro dia, se falava na possibilidade dos alunos montar sua grade curricular de acordo com o seu interesse, e isso poderia gerar 11 grades diferentes. É claro que nenhuma escola vai ter estrutura para atender de forma presencial 11 grades diferenciadas. Então, aí já tem o EAD por trás disso. Né? Então, é tudo colado. É o fechamento do noturno, o avanço do fechamento do noturno, o avanço do EAD, o avanço da privatização, e principalmente no ensino médio e na EJA, a gente corre um grande risco disso se efetivar de maneira muito cruel. E é claro, como já foi dito, nós não podemos nos calar e temos que já nos organizar para enfrentar aí essa absurda proposta de reabertura das escolas agora em setembro. Né? Que isso significaria o avanço ainda maior da pandemia, do contágio e, consequentemente, do número de
de vidas ceifadas. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Grande abraço a vocês todos e é sempre uma alegria poder estar com vocês. Obrigado, Pedrini. Só falando, o Pedrini deu essa sugestão, Pedrini, nós apresentamos no âmbito da Câmara Municipal aqui de São Paulo um projeto criando o Conselho do Coronavírus para amparar as famílias, aceitar denúncias, ouvir as denúncias, as sugestões e um memorial do coronavírus que vai identificar, hoje na cidade de São Paulo, nós temos quase, na cidade de São Paulo apenas, 14 mil óbitos. E muitos desses óbitos foram de servidores públicos. A gente fez um memorial para os servidores públicos para a gente nomear, dar nome, para que esses servidores que estão trabalhando, muitos da educação, que eles tenham nome, que eles tenham a sua história contada ali, não que ele entre no número da uma estatística. Então, é um projeto de lei que apresentamos aí para dar apoio para as famílias também, Pedrinho. Então, sua ideia é muito boa, sua ideia vai muito ao encontro disso aí que a gente está falando. Muito obrigado, Celso. E eu vou passar agora para a professora Lucilene Costa. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite para estar participando. Como todos já falaram, né, em relação a essa problemática, eu vou pegar um enfoque mais em relação realmente ao ensino médio, né, aos meus alunos do ensino médio, pegando também principalmente aos meninos da série terminal do terceiro ano. Como a gente falou, a questão do Enem e essas aulas remotas, aí, essas pseudo-aulas, né, remotas, a gente não consegue, em absoluto, atingir o número de alunos online, a gente não consegue atingir o número de alunos presentes nas atividades, né? Na nossa escola, eu sou de Osasco, de uma escola central, ainda a gente está dentro daquele, vamos dizer assim, dentro de uma realidade um pouco diferente do que das grandes periferias, porque nós temos uma grande quantidade de alunos que têm o acesso à internet, mas ainda a gente não consegue, nós não estamos conseguindo atingir um número adequado, né? Então, por isso que a gente fala de uma pseudo-educação, de uma pseudo-aula online. Muitos desses nossos alunos de terceiro ano estão realmente preocupados com essa questão do Enem, né? Que eles colocam de uma forma assim, mas como que a gente vai... a única forma que a gente tem para entrar numa universidade federal, uma universidade que seja pelo ProUni, só que a gente está ficando para trás. A gente, de novo, está ficando para trás. Mais uma vez, nós estamos ficando para trás. Porque, primeiro que o Ministério da Educação, ele colocou, olha, vamos votar para ver quando que vai ter o Enem esse ano. Aí colocou lá, vai ser em novembro, vai ser em dezembro, vai ser em janeiro ou vai ser em maio. Pelo resultado, né, a grande parte de quem votou foram alunos de escola pública. Se a gente pegar lá o resultado, a gente consegue ver isso. Foram alunos de escola pública. E essa votação, ela foi bem clara para que seja em maio. Para que esses meninos da escola pública, eles consigam, pelo menos, correr um pouco atrás da sua defasagem. E aí, o que o nosso Ministério da Educação fez? Não, vai ser em janeiro. Vamos adiar só um pouquinho, só para passar a mão, bater e assoprar. Então, quando a gente fala dessa questão de que o nosso aluno da escola pública, ele, mais uma vez, ele está ficando para trás. Né? Mais uma vez, ele não tem condições de ter o seu ensino, de correr atrás da sua, que às vezes não tem internet mesmo, está numa comunidade que não tem internet, a internet é muito ruim. Muitos dos meus colegas
reclamam disso também, dessa questão da internet ser muito ruim, da periferia, a internet é muito ruim, ela não dá essa condição de você ter uma videoaula, por exemplo, uma videochamada igual nós estamos tendo aqui. Ela não dá essa condição para uma grande parte, 90% dos nossos alunos. E além do que, uma coisa que meus colegas também colocaram, esses alunos, eles estão saindo para trabalhar. Eles estão correndo atrás, eles estão colocando em risco a sua vida e a dos seus familiares, porque eles têm que correr atrás, porque o pai, a mãe perdeu o emprego, eu não estou dando para fazer atividade agora, porque eu não estou tendo condições, eu estou correndo atrás, posso entregar à noite a atividade? Pode. Posso entregar amanhã? Pode entregar depois? Pode. E além do massacre que está sendo em cima do professor, tá, gente? Isso é um absurdo, a cobrança que a gente está tendo. Eu trabalho, que como a colega também falou, que está aposentada nesse momento, eu tenho 2 cargos no Estado, graças a Deus esse ano eu me aposentei de um, trabalharia somente um período, de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia e 40. Eu estou online praticamente 12, 14 horas para poder atender esses meninos. E ninguém está pagando a mais para mim, não. Aliás, ninguém está pagando a mais para ninguém, né? Então, eu só queria agradecer novamente a presença aqui. É a primeira vez que eu estou participando de uma live, estou gostando bastante, tá? Agradeço a todos, não vou me alencar mais ainda, tá bom? Obrigada, boa noite. Obrigado, professora Lucilene, colocou pontos importantes aí, né, do Enem, das redes, os alunos não têm o celular, não têm uma linha de dados que comporte ter acesso às plataformas, de fato é verdade. E eu vou passar agora para o professor Davi. Opa, boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite pela participação. Meu nome é Davi Vinícius, sou professor da rede estadual em Osasco, na mesma escola da Lucilene, o José Liberati, né? E de sociologia, que tem muito sociólogo, né? E também professor de história em cursinho pré-vestibular. Eu vou fazer uma abordagem diferente para a gente não seguir a mesma linha, tá bom? Em comparações internacionais. Eu aproveitei essa pandemia e com vários contatos fiz algumas lives com pessoas de outros países, né? Então vou fazer uma breve comparação para a gente ver se será que estamos no caminho certo. Uma primeira foi a educação no estado de Massachusetts, a cidade de Boston, na verdade a grande Boston. O estado ele decidiu o seguinte: não vai ter mais aula presencial desde março. Não vai ter mais, vão terminar o ano, que termina agora, né? Que já terminou o ano letivo deles. E o professor não pode dar conceito. E se na escola 100% dos alunos não tem computador, por causa disso, ninguém pode receber nota. E o interessante é que nesta live a gente viu o problema dos imigrantes, que nem todos têm acesso. Olha que interessante. E aí todo mundo não recebeu nota. Temos uma educação à distância. Veja bem, estou falando dos Estados Unidos, né? O estado de Massachusetts, onde tem o maior salário, que parte de $2.000 e em 11 anos pode chegar a $10.000. Um plano de carreira que dá 10 anos. Também fizemos uma comparação com a França. Na França já é uma educação no total estatal, nos Estados Unidos também ela é estatal, mas na França tem uma condição diferente já, né? Uma condição diferente. E também não é dado conceito nesse período de pandemia. Entra outra vez aí a questão do imigrante na França, né? Dos argelinos, líbios, sírios, né? Toda esta questão. Veja bem, estou falando da França. Nos Estados Unidos tiveram um auxílio de $1.200, na França de €1.000, né? Atenção, para todo o francês. Para todo o francês, entende? Atenção nisso. E aí fizemos uma comparação também com a Colômbia, só para dar aquela humilhada, né? Por quê? Porque a Colômbia, o PIB é muito menor do que o Brasil. Na verdade, o PIB
de São Paulo é equiparável ao da Colômbia, né? A gente não está falando do estado de São Paulo tem um poder econômico muito grande. A mesma coisa, o aluno não vai receber um conceito. Tem a cada 15 dias uma reunião de 45 minutos, cada 15 dias, onde o professor passa algumas atividades e monitora. Enquanto aqui nós temos burocracias semanais, quinzenais, mensais, trabalho avolumou. Vejam bem, estamos no caminho errado. E o discurso da Secretaria de Educação, que muito tempo sem aula é prejudicial, é falsamente científico. E por que é falsamente científico? Os dias letivos de Massachusetts é similar ao francês. Nos Estados Unidos são 180 dias, 178 dias. E na França é 180 dias letivos. No Brasil são 200. Com mais horas aula. E qual o rendimento no PISA? Muito pior. Eles têm mais tempo de férias. Atenção, eles têm mais tempo de férias e feriados. O que eu quero dizer? O professor estará sem férias até 29 de dezembro. O aluno não tem os recursos que nesses países têm, mas está sendo muito mais exigido. Nós somos pressionados para dar nota. Então, o que eu quero dizer, e vou finalizar dizendo que eu tive contato com a defesa de um doutorado da professora Andressa Cristina Trevisan Missac, que foi há 15 dias, chamado Os Planos de Carreira Docente em São Paulo, configurações do ensino público, municipal, estadual e federal. O estadual é o pior de todos, não vou me alongar mais. É um plano de carreira, se você seguir perfeito, em 30 anos você chega a R$6.000. Se seguir perfeito, mas não é possível seguir. Então, é uma escola que não pensa educação física, não pensa artes, não pensa humanos. Eu estava rascunhando, durante essa quarentena, uma educação para o Estado. Eu encontrei essa tese que é espetacular, entende? Responde muita coisa. E essas comparações mostram que dá para propor uma educação. Mas eu vejo muitos dos nossos intelectuais nas faculdades de educação não têm coragem de propor, se omitem. Os políticos, o Carlos e o Celso, são exceção, que confrontam de verdade, entende? E nós, professores, temos que não mais palpitar ou negar, mas propor qual a educação que nós queremos, qual é a escola. Comparativamente, dá para a gente propor muita coisa. Pessoal, muito obrigado. Quem quiser ter acesso a essas lives que eu fiz, estão lá no meu canal, chama canal Conversa de Professor. São lives inteiras comparando com esses países. Um grande abraço e muito obrigado aí por essa oportunidade de poder contribuir com pessoas tão ilustres. Ô, Davi, muito importante essa comparação e essa pesquisa que você fez sobre as experiências de outros países. É fundamental para a gente aprender também com outras experiências, sobretudo nessa questão de dias letivos, 800 horas semanais. E você colocou uma questão importante que a gente tem debatido bastante, que, além de toda essa farsa da educação à distância, que isso não é educação à distância, ainda tem a Secretaria da Educação insiste numa proposta pedagógica, educacional, conteudista, tecnicista, de educação bancária, formalista, exigindo burocracias desnecessárias para os professores e para os alunos. Isso é totalmente fora da realidade. Tem escola, inclusive, exigindo que o aluno assista a aula com uniforme. Ele tem que ir para frente do computador de uniforme, e ele fica ali 4 horas, 5 horas na frente do computador. É de uma insanidade total, né? O que esses burocratas, o que esses tecnocratas estão fazendo e estressando os professores e os alunos. Então, esse olhar que você trouxe, essas experiências, elas são importantes para a gente ver que tem outras coisas acontecendo e que uma outra educação é possível, inclusive nesse momento histórico difícil que nós estamos passando. Mas vou ser rápido aqui, passar para a professora Cláudia, fazendo um apelo para a questão do tempo, pessoal. Cláudia. Boa noite, Carlos. Boa noite, Celso. Boa noite, professores de luta, né? Meus sentimentos aí, professora Silvana também, anos de luta aí. Sou professora na escola Gusmão, Sebastião Gusmão, fica no Morro Doce, moro aqui no Jaraguá, né?
tenho já um trabalho aí na rede há 25 anos, trabalho também, faço um trabalho aqui com o povo indígena aqui do Jaraguá, né? E que também está sofrendo muito com essa questão aí agora com a pandemia. E aí eu gostaria, só para não me alongar, eu coloquei alguns tópicos aqui, né? E aí a questão da plataforma que está sendo usada, né, Carlos? Teve uma denúncia, né, que teve até uma ligação aí, e até o momento estão tentando colocar panos quentes nessa questão, né? A questão do Bolsonaro, a gente não pode também se esquecer, né? O Dória está tentando agora se afastar de todas as maneiras da ligação dele com o Bolsonaro, mas nós sabemos muito bem como ele conseguiu, né? E eu ainda, infelizmente, conheço a pessoa pessoalmente, então a gente não pode se esquecer como ele conseguiu se tornar governador de São Paulo e que desde o início ele disse que ele iria privatizar tudo que ele pudesse. Então, o que está acontecendo agora é exatamente isso, a privatização. Ele está tentando privatizar a educação pública daqui de São Paulo. E está tentando lançar aí a sua candidatura para a presidência, e o carro-chefe dele aí na área da educação vai ser as aulas EAD, deram super certo, né? Isso aí ele vai tentar empurrar, infelizmente, nós estamos tendo algumas pessoas que estão fazendo comparativo entre ele e o Bolsonaro e dizendo, mas o Dória, ele pelo menos está tentando, né? Então, a gente não pode se iludir, eu acredito que a gente tem que ter agora um diálogo muito próximo com a comunidade. Infelizmente, devido à questão da distância, até mesmo percebo que algumas escolas estão tentando barrar essa comunicação, né, com a comunidade. Nós estamos tendo acesso com os gestores, mas não estamos conseguindo ter um acesso direto aí com os alunos, porque como um dos nossos colegas acabou de citar aqui, pode se chamar qualquer coisa, menos aula, né? Nós mandamos conteúdo e o aluno tem que responder naquele prazo que é estipulado e pronto. E é isso que está acontecendo. No final, você vai lá e dá uma nota, avalia o seu aluno aí, que é de uma maneira totalmente discrepante. Coloquei também a questão da aposentadoria, né? Que não está saindo de muitos professores, então está mantendo os professores na rede, infelizmente. O MMR, né, gente? Quem lembra aí, já foi o início da privatização. Então, o que está acontecendo agora não é que ele vai trazer o EAD. Não, é um projeto que iniciou aí há 3 anos atrás. Eu estava na coordenação de uma escola. Então, assim, é um projeto que já está vindo a longo prazo e agora ele aproveitou e só antecipou a implantação aí das aulas à distância, né? Formulário do grupo de risco que saiu para os professores preencherem, tem até o dia 15 para preencher na sede este formulário, né? E aí tem muitos professores que estão com receio de preencher, dizer que é do grupo de risco, e depois serem afastados compulsoriamente, né? A questão do retorno das aulas, a questão que a economia, ela está acima aqui da vida, né? Nós estamos perdendo muitas pessoas, infelizmente, pessoas da rede, igual ontem mesmo perdemos uma Goia aqui. Então, é como a Silvana perdeu um ente da família dela, e assim por diante, né? A questão da infraestrutura. Quando foi falado em EAD, automaticamente eu pensei, nossa, vai ser como na Itália. Eu tenho parentes que moram lá, quem não tinha um computador recebeu, teve lá a internet ofertada pelo Estado. Até o momento, aqui foi dito que ia ter pontos de internet na periferia para os alunos, professores. Estamos esperando nada, né? Professores sem alimento, gente. Nós estamos fazendo vaquinha, nós estamos fazendo, sabe, pedindo contribuição para comprar cesta básica para os professores. Então, nós estamos numa situação agora de vulnerabilidade e que o Estado não está nem aí, literalmente. Então, não tem como a gente retornar para as salas de aula, tanto questão da saúde física, mental e emocional, entendeu? E pelos nossos entes também. Então, nós estamos agora numa sinuca, né? Foi colocado, ou vocês vão ter aí essa EAD, essa farsa, ou vocês vão ter que voltar para a sala de aula. Porque os pais
tiveram que retornar agora para o trabalho e vão deixar seus filhos com quem? Então, mais uma vez, nós não estamos sendo tratados como professores, e sim como pajem, né? Nós temos que voltar para a escola para tomar conta dos filhos dos empregados, que eles têm que voltar a trabalhar. Se morrer, não tem problema, vai ter outra pessoa para substituir, porque nós estamos sendo tratados como números. Então, infelizmente, nossos colegas aqui, eu acho que falaram bastante, né? Era a questão também, eu parabenizo aí a questão da luta do Carlos, em questão da reforma da Previdência, a reforma da morte, né? Quem esteve lá na Alesp sabe como foi o tratamento para conosco. E, mais uma vez, é isso, é o governo genocida que não se importa com a vida, e se hoje eu morrer, não tem problema que vai ter um outro professor, e assim vamos. Então, meus parabéns, obrigada pelo convite, e estamos aí na luta. Obrigado, professora Cláudia. Cláudia, nós ingressamos com uma representação no Ministério Público e outra no Tribunal de Contas contra esse contrato com esse aplicativo, essa empresa, que é uma empresa ligada ao Bolsonaro, que fez a TV Bolsonaro, que é a empresa que faz a gestão do aplicativo da rede estadual de ensino que vocês estão utilizando, tendo acesso aos dados dos alunos e dos professores. Isso é muito grave, o Ministério Público já foi acionado por nós. Em relação ao desconto da porcentagem da aposentadoria, que saiu para os pensionistas e aposentados, também nós já apresentamos, eu apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo, revogando o decreto do Dória. Nós estamos também colhendo assinaturas para a instalação da CPI da São Paulo Previdência, para mostrar que não tem déficit, isso é uma mentira. Nós temos todos os dados, há uma dívida do governo estadual com a São Paulo Previdência de 80 bilhões de reais, dinheiro que foi tirado lá atrás do IPESP, não foi devolvido ainda, mas depois a gente faz um debate mais específico sobre esse tema. Vou passar para o professor Virgílio de Jesus Silva. Boa noite para todos. Meu nome é Virgílio, sou professor aqui na região de Santos, né? Matemática e Física, trabalho também com o EJA. E vou resgatar aqui a palavra do Rafael, né? Professor Rafael Lopes, realmente em relação à questão da saúde mental. Certo? Nós estamos aí numa condição que todo mundo está sendo pressionado, prejudicado, ainda mais condições de incerteza, né? Nós não sabemos aí como é que vai ser essa condição de estar voltando dia 8 ou não, certo? E gera um certo medo, um certo desconforto. Não sabemos como é que vai ser essa situação, se vai ter medida de segurança, se vai voltar. De antemão, já sabemos que não é uma condição favorável, mas é aquela, a nossa mente, né? Nossa mente trabalha dessa maneira. Mesmo, eu acredito, não sei se vai, eu não acredito que tenha condição de voltar, né? Mas nós temos isso em mente, que possa voltar. Então, essa é uma coisa que gera uma certa ansiedade, gera uma preocupação, tanto nos alunos como nos professores. Então, essa questão psicológica não está sendo, talvez, tratada, né? Não está sendo analisada. E o mal psicológico é melhor do que o dano físico. Um cansaço físico aí, 8 horas de sono, dependendo do caso, já é resolvido. Uma lesão no braço, toma um remédio, dependendo do caso, está resolvido. Mas um dano mental já é uma outra situação. Nós não sabemos quando um dano mental, o tempo que ele pode ser levado para ser consertado. Às vezes nem tem retorno, né? Que nem pessoas aí, algumas pessoas que perderam seu ente querido, a gente sabemos aí que tem um período de luta aí de no mínimo 2 anos. A pessoa pegar e a mente, né, se acostumar a ter noção que realmente perdeu um ente querido, né? Então, é uma questão, essa questão mental, né, psicológica, vai ser uma coisa meio complicada para ser lidada, certo? Hoje não temos aí, temos avanços aí na área psiquiátrica, psicológica, mas não são avanços que não é uma receita que serve para todo mundo. Então, a minha preocupação é nesse sentido, né? Até algumas professoras, a professora comentou aí sobre aluno no 3º ano, estão preocupados. Tem alunos que falam para mim, eu quero fazer uma faculdade do EJA, né? Eu estou pensando em fazer uma faculdade, como é que vai ser a minha situação? Alunos do ensino médio também, penso em fazer uma faculdade, como é que vai ser? Então, toda essa situação gera uma incerteza. E, na minha opinião, um dano psicológico aí grande, né? Então, é uma coisa que eu gostaria de estar colocando para cada um de nós pensarmos, como é que vamos poder contribuir, né? Nessa parte psicológica aí, para estar ajudando os alunos, ajudando uns aos outros também, né? E, como diz os antigos, tocar o barco, né? Bem, estamos já adiantados aí, né? Essa minha pequena participação aí.
E vamos ver como é que vai ser. Obrigado aí. Virgílio, muito obrigado pela sua intervenção. Eu vou passar agora para a professora Ana Lima. Bom, boa noite a todos. Eu sou de Osasco também. E eu acho que tem, primeiro de tudo, escola precisa de respiração. Eu sempre brinco com isso. Às vezes, o aluno está em silêncio, mas do jeito que ele passa a mão no cabelo, do jeito que ele respira, você sabe até o que está acontecendo dentro da residência dele. Então, para mim, e para todos os colegas que estão aqui, não tem como a gente dizer que nós estamos fazendo um processo educacional. Educação não é só conteúdo, não é só mandar material e receber material. Educação é muito mais e vai muito além do que, às vezes, o conteúdo. Às vezes, uma sala de aula que aconteceu no domingo à noite, hoje, por exemplo, se eu tivesse em sala de aula, com certeza o tema da violência policial lá no bairro de Palheireiros seria muito mais necessário debater e conversar do que qualquer conteúdo de qualquer habilidade que estava previsto em qualquer manual ou em qualquer currículo. Eu acho que tem duas coisas, para ser bem objetiva, que precisam ficar estabelecidas para que o Rosselli fale com urgência, porque são dois movimentos de resistência da rede, o período noturno e a EJA. A EJA não pode ter nenhum fechamento de sala de aula. As matrículas têm que ser viradas, como eles costumam falar na secretaria, como é feito no regular, e vamos manter aí esse semestre. Porque já é uma política do PSDB, a política de fechamento da EJA, que não é só do Dória, já veio de Alckmin, já veio de Serra, já é uma resistência ter escolas com EJA. E o que vai acontecer agora, se não houver uma fala firme, é que vão se fechar muitas salas e essas salas não serão abertas. A experiência de Osasco nos mostra que as salas que foram fechadas não voltaram a ser abertas. E, por último, o apagão que a gente tem na transferência do ensino fundamental para o ensino médio. A gente sabe que o número de alunos que terminam o ensino fundamental não é o mesmo número de alunos que terminam o ensino médio, ou seja, no meio do caminho a gente tem as evasões, por conta do trabalho, por conta da família, por conta de que vai para outro estado e não consegue vaga, mas não termina. E isso é maior no ensino noturno, que é outro espaço de resistência. Portanto, se não houver um comprometimento de que nenhuma sala do período noturno seja fechada, a gente corre o risco de, no final do ano, existir um apagão do ensino noturno nas escolas estaduais. E só resgatando o que a Nádia falou já no começo, as falas mudam, né? Quando os ricos morriam, era fique em casa. Agora que chegou na favela, use máscara. Só que as narrativas, elas sempre estão um estágio abaixo. Quando era fique em casa, a favela já estava tendo que ir para a rua trabalhar. Agora que é use máscara, o que vai acontecer com a periferia? Como vai proceder? E dia 8 de setembro não temos condições de retorno, não há protocolo de vigilância, de protocolo sanitário que com as condições físicas, não vamos nem discutir funcionário, nada, as condições físicas das escolas. Muito obrigado. Eu quero chamar, então, agora aqui a professora Alessandra Gurgel. O microfone está Libera fechado. o seu microfone. Liberou. Só que nós não ouvimos. O microfone está liberado, mas não está saindo som. Talvez se desconectar o fone e tentar pelo computador. Estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Liberou o som. Perfeito.
Ótimo. Então tá bom. Bom, gente, boa noite a todos que participam desta live de extrema importância, boa noite a todos que nos assistem neste momento. Meu nome é Alessandra Gurgel, eu sou da Diretoria de Ensino de Caieiras e leciono no município mais pobre do estado de São Paulo, que é Francisco Morato. Eu leciono na Escola Estadual Jardim Silvia II, uma comunidade bastante carente, e não tem como não notar ali, né, porque salta aos olhos, dificuldades gritantes, né? Eu já disse que é o município mais pobre do estado de São Paulo, dá para imaginar o que acontece por ali no tal do, aspas, ensino remoto, que não passa de um engodo, né? Porque ele não está acontecendo. O número de participação dos estudantes tem sido um número bastante pequeno. Nós temos famílias em situações em que não adianta o governo vir com essa falácia, né, de, olha, nós estamos liberando os dados móveis, né, nós criamos recursos para que isso aconteça. Isso é uma falácia, porque existem famílias, existem residências em que existe um único aparelho celular para a família inteira. Então, se tem o pai e a mãe, né, eles necessitam desse celular para o trabalho, e tem 3 filhos em idade escolar, como é que todo mundo vai dar conta de acessar? Isso é impraticável, isso não existe. E fora que eu não vou repetir outras coisas aqui, de falas que me antecederam, né, que os nossos alunos estão trabalhando. Nossos alunos do ensino médio, via de regra, eles trabalham. E realmente estão desesperados. Um aluno, no começo, né, me ligou desesperado, que o pai e a mãe trabalham numa funerária, vejam o risco, né, de contaminação, e ele cuida de toda a casa, né, todos os serviços de casa, e não estava dando conta. E é um aluno que, em sala de aula, a gente sabia que era bastante interessado, né, no estudo. Eu gostaria de frisar também uma questão sobre o conceito de necropolítica. Eu acho que quando a gente fala de necropolítica, a gente tem que ampliar esse conceito, né? A gente tem que continuar utilizando, mas ampliar. A necropolítica, quando a gente fala, a gente acaba remetendo muito à questão da saúde, né? A questão da saúde, a questão de não ter leitos, não ter testes, enfim, a gente acaba, né, levando para esse lado. Mas eu entendo que a gente tem que ampliar a questão da necropolítica para a questão da educação também. O que ocorre hoje na educação pública também é uma necropolítica. É a necropolítica que está incentivando o nosso aluno, principalmente o mais pobre, o mais periférico, a abandonar os estudos, a desistir da escola, porque ele está vendo que essa realidade toda é um engodo. O aluno não é burro. O aluno sabe que isso é um engodo, que é uma enganação. Os alunos do 3º ano do ensino médio estão em pleno desespero, porque todos os anos nós temos alunos que ingressam na universidade em meio a essa comunidade extremamente carente, porque a escola faz, o corpo docente tem toda uma coesão, né, de luta pela escola pública e em prol dos alunos, dos filhos da classe trabalhadora. E o que acontece? Negar, impedir, né, atrasar e colocar todos mais obstáculos ainda do que eles já têm do acesso à universidade também é uma necropolítica. A necropolítica também se dá na questão da saúde mental. O que nós temos de professores, principalmente de escolas públicas, absolutamente adoecidos, entrando em crises de pânico, de ansiedade, de depressão. O Brasil, nós sabemos que pode não ser o país mais atrasado em relação à saúde mental, mas também está muito longe de ser um dos países mais desenvolvidos em relação à atenção da saúde mental. Né? Existe falta de informação, existe falta de atendimento, e isso está se dando não só com os professores, como também com os alunos, com crises de ansiedade, crises de choro, entrando em total desespero, né? Porque gostariam de fazer, mas não conseguem realizar. E, infelizmente, de uma forma mais aguda,
nós temos visto, acompanhado casos de suicídio, né? Nós tivemos um professor que ingressou no cargo de diretor não há muito tempo atrás, aqui na nossa região, ele tirou a própria vida recentemente, né? Eu fui do ABC durante muitos anos, do ABC Paulista. Infelizmente, a gente recebe notícias amargas, né, de professores que acabaram tirando sua própria vida. Então, acho que a gente não pode se cansar de denunciar essa situação toda, né? A gente tem que ser incansável nessa denúncia. E só para finalizar, vou finalizar aqui a minha fala, para não ser repetitiva e nem exceder demais o tempo, queria perguntar, deputado, a questão do... O senhor citou a questão do questionário, né, que os professores estão em dúvida se respondem, se são grupo de risco. Não, aliás, acho que foi uma professora que me antecedeu, desculpa. Uma professora que me antecedeu falou a respeito desse questionário, que estão em dúvida se respondem, se são grupo de risco ou não, né, com risco de serem depois deliberadamente afastados, né? O que nós podemos fazer em relação a isso? Muito obrigada. Muito obrigado, Alessandra. Você colocou uma questão muito importante, que é a questão da saúde mental, tanto dos profissionais da educação, como também dos nossos alunos. Esse é um problema gravíssimo que já era anterior à pandemia, mas ele foi agravado agora nesse processo. Nós estamos acompanhando isso, inclusive lá no IANSP, a situação é muito grave e requer uma política específica também nessa área de acompanhamento, de assistência aos profissionais da educação e também às nossas comunidades, né, de atendimento na área da saúde mental, com terapia, e muitas vezes até mesmo acesso à psiquiatria, dependendo do caso, mas com certeza a terapia ajuda muito nesse momento. E aí nós estamos cobrando o IANSP para que ele crie um programa para os profissionais da educação nesse momento, que, eu repito, já era grave a situação, já era muito grave, sempre foi na área da educação essa questão da saúde mental. Em relação a esse questionário, nós estamos fazendo uma análise jurídica lá na Assembleia Legislativa, com a nossa assessoria, para dar um encaminhamento em relação a essa questão do grupo de risco que você levantou, tá bom? Aí depois eu passo para você, a gente vai divulgar isso nas redes sociais. A gente já está praticamente encerrando a nossa conversa de hoje, dizer que vocês deram uma grande contribuição, uma contribuição importante para que as pessoas possam refletir e entender o que vem acontecendo hoje na rede pública, sobretudo na rede estadual de ensino, que não é muito diferente do que acontece em muitas outras redes de ensino que nós acompanhamos no estado de São Paulo, nos 645 municípios, né, que estão numa situação muito difícil, e dependendo da região do estado, a situação é muito mais complicada ainda. Nós temos os desafios aí do Enem para o ensino médio, do Fundeb para toda a educação básica, que é importante que ele seja aprovado, que ele seja permanente, que ele aumente os recursos de 10% para 20%, né, que tem que ser o financiamento do governo federal, que dessa vez nós possamos colocar também o quadro de apoio escolar, tanto é que muda o nome. Agora não vai ser mais valorização do magistério, mas valorização dos profissionais da educação. Então, esse é o Fundeb que nós estamos defendendo, que ele seja permanente, que ele não tenha que passar por renovações. E aí nós ficamos reféns dos humores dos governos de plantão, como vem acontecendo agora. O governo Bolsonaro não tomou nenhum tipo de iniciativa, ao contrário. O Paulo Guedes é contra o Fundeb, todo mundo sabe disso. Eles são contra os fundos que financiam a educação. Por isso que não houve nenhuma proposta do governo federal. Essa PEC que está tramitando é de iniciativa do próprio Congresso. É uma PEC de 2015 ainda, que foi aperfeiçoada através de emendas, e ela é mais ou menos consensual. Tanto é que a CNTE está defendendo, né? Há um movimento hoje no Brasil de pressão em cima do Congresso Nacional, da Câmara Federal, que vai provavelmente votar amanhã no primeiro turno. Espero que ele seja aprovado, que não haja obstrução da base do governo. Depois tem mais uma votação e mais duas no Senado. Depois o projeto vai para a sanção. Então, eu acho que é um momento importante de mobilização, porque
se ele não for aprovado agora, depois vem a eleição municipal, final do ano, e isso pode ser uma boa desculpa para o governo protelar e não aprovar, e a gente entrar o ano de 2021 sem Fundeb, sem financiamento. Nós vamos ter assim um prejuízo imenso, porque isso vai atingir 40 milhões de alunos da educação básica brasileira. Nós temos muitos desafios aí pela frente. Nós temos 80 milhões de jovens e adultos ainda que não concluíram a educação básica no Brasil. Nós temos 13 milhões de analfabetos no país. Nós temos 2 milhões de crianças que estão fora, não conseguiram ainda entrar na educação básica brasileira. Então, são muitos os desafios, e também tem a questão ainda do nosso piso nacional salarial, que ele pode ser duramente afetado se o Fundeb não for aprovado. Então, aí são os desafios aí que nós temos pela frente. Mas quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer a presença do vereador Celso Gianazzi pela contribuição e por ajudar a conduzir os nossos trabalhos. E amanhã, se vocês quiserem dar uma passada aqui nas nossas redes sociais, nós vamos ouvir as famílias dizendo não à volta às aulas, né? Então, vai ser uma conversa bem interessante amanhã. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso. E agradecer o Vitor Guerreiro, que pilotou, que coordenou aqui a parte técnica da live. Obrigado a todos vocês. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos e todas. Obrigado, deputado. Obrigado, professores. Boa noite. A live vai ficar gravada no Facebook, no YouTube, para vocês depois pegarem esses depoimentos, tá bom? Um abraço. Obrigado pelo trabalho. Obrigada. Gente, obrigado pelo trabalho. Amanhã a gente vai pegar no pé do secretário, do Rocieli Ventralbe. Amanhã eu vou lá nele, viu? Adorei. Por favor. Pode pegar no pé dele. Professores categoria O e eventuais. Essa vai ser a principal cobrança. Os 35 mil professores eventuais que estão abandonados, passando necessidade, dependendo de cesta básica, de ajuda de familiar. Nossa, é algo criminoso isso daí. Vai pegar pesado amanhã com ele.